bem-vindos ao meu canal. Esse canal aqui vai estar com um propósito muito específico esse ano. Eu resolvi desenvolver meu livro. Eu comecei esse livro ano passado, até cheguei a escrever alguns capítulos do livro, mas resolvi dar uma pausa porque eu entendi que eu precisava de ter mais conhecimento para que eu pudesse entrar nessa jornada com mais afinco. E era um livro com a proposta inicial de 12 capítulos, eu resolvi fazer ele em 52 capítulos, então eu vou lançar um capítulo por semana. Toda semana vai ter um vídeo no canal falando sobre esse capítulo, não será exatamente o conteúdo do capítulo, tá? Então é como se fosse um complementa o outro, então é interessante que todas as pessoas que chegarem a ver esse vídeo leiam também o capítulo que vai ser disponibilizado gratuitamente. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo do capítulo em específico, e toda semana vai ter um vídeo novo e um capítulo novo até o final do ano, tá ok? Hoje, esse primeiro capítulo, o nome dele é A Prisão Invisível. O nome do livro é As Prisões Invisíveis da Ansiedade. Falar sobre ansiedade é um assunto muito delicado no mundo de hoje, porque a ansiedade ela é considerada o mal do século, né? Então muitas pessoas têm passado por isso. E é um assunto muito delicado porque ele é um assunto muito pessoal. Então é muito difícil que a gente consiga entender e identificar o que nos causa ansiedade, né? A gente precisa entender esse sentimento, porque esse sentimento de aprisionamento que a ansiedade causa, ele é um sentimento de medo excessivo. Muitas pessoas dizem que ansiedade é excesso de futuro. Não que esteja errado, só que é muito raso dizer que a ansiedade é apenas excesso de futuro. Porque ela não é tipo assim, eu tô com muito futuro na mente. Na verdade, ela é um pavor sobre o que vai me encontrar num futuro. Então a gente acaba ficando aprisionado e acaba não vivendo ao máximo a experiência de vida que a gente pode ter. O que pode vir a ser gatilhos? Várias coisas despertam gatilhos na gente. A nossa mente ela é altamente repetitiva e ela é mestre em reconhecer padrões. Então, tudo que nos leva a reconhecer um padrão que nos gera uma sensação de já ter estado por aquela situação e o desfecho não ter sido tão legal, faz com que a gente fique ansioso. Tipo, às vezes a pessoa que tem, por exemplo, fobia social, ela é uma pessoa que pode ter passado por várias decepções. E essas decepções a levou a desacreditar no relacionamento com pessoas. Então ela tem dificuldade em se relacionar com pessoas. Porque o cérebro dela entende que o padrão é estar perto de pessoas me gera dor. Então ela fica longe de pessoas. Então como que a gente pode fazer isso? A gente precisa superar esses gatilhos. E como a gente supera esses gatilhos? Ressignificando. Só que ressignificar é uma palavra muito bonita de se falar e muito difícil de se pôr em prática. Por que ela é difícil de se pôr em prática? Porque às vezes a gente não entende o que a gente está ressignificando. Tipo, qual é o momento específico que começou tudo isso? Então, assim, a gente precisa entender os propósitos que a gente tem. Por exemplo, existem palavras que vão nos acompanhar durante essa jornada do livro, que é autocontrole, autocuidado, gestão de emoções, autoconhecimento. Por que essas palavras vão nos acompanhar? Porque essas palavras elas são como se fossem ferramentas, certo? Que a gente vai precisar usá-las no decorrer da caminhada. Como assim usá-las no decorrer da caminhada? É que a jornada da ansiedade ela é uma jornada que é para o resto da vida, tá? Todo ser humano ele tem ansiedade em um certo nível, em um certo grau. Alguns conseguem lidar com ela de uma forma melhor e outros não. Para a gente conseguir desenvolver isso pessoalmente, em cada um de nós, a gente precisa ir descobrindo por que a gente se sente como a gente se sente. No geral, a gente acaba vivendo a experiência da vida de tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não que esteja errado, só que se a gente não consegue entender o que nos move, o que nos motiva, o que nos faz sentir como nos sentimos, nós acabamos caindo em padrões repetitivos de ficar presos. Então a gente não consegue entender o que nos aprisiona, assim nós não conseguiremos descobrir o que vai nos libertar. Então se eu não sei qual é a chave da cela que me prende, como eu vou reconhecer a chave que vai me tirar dessa cela para que eu possa ser liberto, né? De fato, a liberdade da ansiedade é meio que uma utopia, porque a ansiedade, ela existe uma dualidade nela. Como assim existe uma dualidade nela? A ansiedade, ela
previne que a gente perca a vida, né? No instinto primitivo da ansiedade, o que ela fazia, na verdade, são os nossos sensores que nos indicam perigo, certo? Então, na verdade, a ansiedade ela deveria só nos deixar alerta e não nos deixar amedrontados. O medo ele foi se desenvolvendo junto com a ansiedade, gerando vários transtornos por questões de estresse, por várias outras questões do nosso cotidiano, né? E como eu disse, por uma questão também de reconhecimento de padrões, porque assim, ó, a gente, por estar perto de pessoas que têm ansiedade e têm medo, isso faz com que nós também tenhamos ansiedade e medo, porque o nosso cérebro começa a absorver esse tipo de padrão. Então a gente começa a repetir o que pessoas perto, próximas a nós fazem. Ou seja, nem sempre o meu gatilho de fato é meu. Às vezes o medo de falar em público que eu tenho, ele vem de alguém que eu conheço que tenha medo de falar em público. Ou seja, a timidez que eu tenho às vezes nem é minha de fato, porque eu não me descobri ainda. Por que eu não me permiti descobrir? Porque pessoas ao meu redor têm medo de falar em público e eu vendo esse medo dessas pessoas me faz com que eu também não tenha, que eu tenha esse medo. Então, a gente às vezes vai adquirindo medo de outras pessoas. E é mais fácil adquirir os medos do que a coragem de outras pessoas. É mais fácil a gente reconhecer um padrão negativo e absorver ele do que conhecer e reconhecer um padrão positivo e reconhecer. Porque assim, ó, o nosso cérebro, ele tende a nos manter imóveis, porque ele não quer que a gente fique em atividade constante, não que a gente não deva ficar em atividade constante ou que a gente deva ficar, mas é uma questão de autopreservação. O nosso cérebro ele é programado para nos autopreservar e nos manter vivos. Então, se ele vê que tem algo que assusta muitas pessoas, ele fala pra gente, isso assusta todo mundo, logo te assusta também. Então essa é a mensagem que está ali no seu subconsciente rodando para você. Então, para que a gente consiga mudar essa programação da ansiedade, a gente precisa ir dando passos não largos, mas passos pequenos. Como passos pequenos? Como eu disse, entendendo os princípios dos gatilhos. E como que a gente vai conseguir entender esses princípios dos gatilhos? Com desafios novos. A gente precisa passar por novas experiências. Tem alguns casos de ansiedade que a pessoa já está numa ansiedade um pouco mais severa, que essa ansiedade já chega a ter sintomas mais físicos, né, que são mais fortes um pouco, que está num grau de ansiedade maior. Eu indico que essas pessoas elas passem por um processo mais moroso, mais vagaroso, tipo, faz com passos pequenos, não vai para desafios grandes. Por isso que eu falei daquelas 4 palavrinhas e a gente vai ter que gravar elas para a gente usar no decorrer da nossa jornada, que é o autocontrole, autocuidado, gestão de emoções e autoconhecimento. Para que serve essas 4 palavras? Autocontrole basicamente é você conseguir controlar a si mesmo, né? Como que eu consigo me controlar? Entendendo o que me assusta e o que não me assusta de fato. Porque assim, ó, a gente precisa identificar o que é medo meu e o que não é. E aí isso tem a ver com autoconhecimento. Então assim, identifique ao seu redor os padrões que estão te movendo e tenta ir devagar, mudando esses padrões. Não é uma mudança de hoje eu tenho tal comportamento e amanhã eu já vou ter outros comportamentos. Não. É um passo de cada vez, entende? Então é uma vitória por dia, não é 100 vitórias num dia e nenhuma no outro. É venci hoje, venci amanhã, venci depois de amanhã e continua fazendo mudanças diárias, sabe? Recorrentes. Então, assim, você vai usar a gestão de emoções para quê? Sempre que você tiver um pavor numa situação que você esteja seguro, tenta identificar o porquê que você se sente apavorado, o que que te faz se sentir apavorado. É uma memória de alguma coisa que já aconteceu, de que não aconteceu, é uma memória de algo que aconteceu com um terceiro, porque às vezes a gente vê algo que aconteceu com uma pessoa próxima a nós e isso nos assusta, né? E isso faz com que a gente entre nesse padrão de ficar sentindo ansioso, porque a gente fica naquele, mas o fulano também, o cicrano, o beltrano, aquele meu amigo, e isso acaba nos deixando numa situação onde a gente está num lugar que nem é nosso, entende? Não é a questão de assumir um lugar que seja nosso, é uma questão da gente entender quem somos e o porquê somos como somos, entende? Então a gente precisa entrar nessa jornada com essa característica de querer identificar
o porquê a gente sente o que sente e como sente, no intuito de conseguir mudar esse sentimento no princípio dele, sabe? Não é uma questão de eu vou mudar quem eu sou, é uma questão de eu vou entender quem eu sou para saber o que eu posso ser, entende? Porque assim, ó, você entende que as limitações que você tem hoje é de acordo com a pessoa que você enxerga que você é. E às vezes a gente enxerga que nós somos menos do que realmente somos. Porque assim, a gente não é só a soma dos nossos erros, dos nossos acertos. A gente é a soma de tudo que a gente fez e não fez até hoje. E a gente às vezes deixa de fazer coisas que seriam totalmente possíveis fazer, só que deixamos de fazer por medo, por susto, por ansiedade. E como eu disse, a ansiedade ela é um sentimento que no seu primórdio ela veio para nos manter alertas, sabe? De perigos reais. E esses perigos reais, eles ainda são reais hoje, só que, como eu falei, ele nos prende em um lugar que não permite que a gente ultrapasse. Tipo, é como se a gente estivesse na caverna com medo de ir ver a luz, entende? Então, assim, se a gente não começar a dar esses passos para que a gente saia desse ciclo de ficar sempre preso em um lugar onde tem uma chave que a gente não reconhece porque a gente não conhece o motivo de sentirmos como nos sentimos, a gente não vai conseguir dar o início a essa jornada. Parece fácil falar assim, né? Ah, é só a questão de dar o primeiro passo. E de fato, falar é muito mais fácil do que fazer. Mas eu te garanto que depois que você dá os primeiros passos que você. Porque o primeiro passo, como eu disse, ele é diário. Todo dia você vai dar um primeiro passo. Todo dia você vai avançar um pouco mais. E esse avançar é, como eu disse, é entender como você é mesmo. E às vezes você nem precisa mudar muita coisa, às vezes você precisa só parar para pensar consigo mesmo. Por que você está sentindo aquilo? Se você começar a se perguntar o porquê você se sente como você se sente, você já vai conseguir mudar muita coisa. Porque quando você começa a fazer essa pergunta de o porquê eu me sinto assim, e você começa a se entender, como assim me entender? Porque assim, às vezes a gente, às vezes não, no geral a gente se cobra muito mais do que a gente cobra outras pessoas. Então, sempre que alguém te magoa, você perdoa essa pessoa muito mais fácil do que quando você faz algo que te magoa. Por exemplo, eu fiz algo e lá na frente eu vi que foi uma decisão ruim. E eu fico magoado comigo mesmo. E eu me culpo por esse erro muito mais do que quando alguém erra comigo. É como se o erro do outro para comigo fosse muito menor do que o meu erro para comigo mesmo. E de fato a gente tem essa tendência de errar conosco, pelo fato de nem sempre termos todas as informações. No geral, a gente toma decisões erradas porque na hora que a gente toma a decisão, a base de dados que a gente tem, o conhecimento que a gente tem naquele momento para tomar aquela decisão, ele é raso. A gente não tem muito conhecimento sobre aquilo. Agora, depois que a gente tomou a decisão, a gente sabe que ela é errada. E aí a gente tem a opção de parar e fazer de outra forma, porque a gente já sabe que não é daquela forma com que a gente queria que fosse. Então a gente entendeu que foi uma decisão errada, só que aquilo deixa a gente magoado. E quando a gente fica magoado com a gente mesmo, a gente acaba deixando de tomar outras decisões, porque a gente começa a entrar nesse ciclo de a decisão que eu tomo é errada e eu não consigo me perdoar por isso. E quando você não consegue se perdoar pelas decisões que você toma no decorrer da vida, você acaba ficando cada vez mais ansioso, porque toda decisão começa a te assustar mais. E a gente vai tomar muito mais decisões erradas do que certas na vida, porque de fato a gente vai muito mais errado do que acertar. E é a soma dos nossos fracassos que vai nos tornar vitoriosos, entende? A vitória, ela tá depois de um saco de fracasso, não é um saco de sucesso atrás de uma vitória. Parece que sim, mas não é. Se você for analisar toda a história de uma pessoa que ficou famosa, de que fez sucesso, de que venceu e que ela. Você pode ver que a história dela é uma história de muita luta, uma história de muitos fracassos. Ela errou muito até chegar lá. Ela tentou demais, ela se esforçou demais, ela lutou demais, porque não é uma coisa que a gente alcança da noite para o dia. É uma jornada. E a pessoa ela foi se conhecendo no decorrer da jornada. Tipo, ela foi vendo quais decisões levava ela mais perto do que ela queria. Então por isso que a gente tem que entender quem somos. Porque como que eu vou chegar onde eu quero chegar se eu não sei nem quem eu sou? Como assim não sei quem eu sou? A gente tem uma ideia de quem a gente é, só que a gente não consegue identificar isso com firmeza
porque a gente fica sempre perdido em medos que às vezes nem são nossos, como eu disse antes, entende? A maior parte dos nossos medos não são nossos. A gente acaba absorvendo de alguém. E aí, por a gente absorver esses erros de outras pessoas, a gente fica adquirindo medos que não são nossos e trazendo eles para nós mesmos. Então, para que a gente consiga avançar, para que a gente possa seguir para os próximos capítulos, para as próximas páginas, como se fosse um livro mesmo. É como se a nossa vida fosse um livro. A gente vai ler uma página que não tem a história do jeito que a gente queria, mas a gente quer chegar até o final do livro para entender a história completa. Então, a gente tem que entender que nós somos histórias inacabadas e a gente está escrevendo ela todo dia. Então, nós precisamos ir caminhando, um passo após o outro. Não é uma vitória que vai nos fazer melhor ou um fracasso que vai nos fazer pior. É a constância de tentarmos sermos sempre quem somos, que nos torna melhores para nós. Não é uma questão de eu ser melhor que alguém, é uma questão de eu ser melhor do que eu mesmo. Então, tipo, eu tenho que ser melhor que a mim, não é porque eu quero ser melhor do que outras pessoas, é porque eu quero encontrar a minha melhor versão, entendeu? Então, tipo assim, essa questão do autoconhecimento, ela é primordial para essa jornada. Então, quando você entra nessa jornada de entender o porquê você é ansioso e o porquê a ansiedade ela te domina tanto, para você começar a soltar dessas correntes, você precisa de fato começar a se conhecer melhor, para você conseguir entender por que que você trava no que você trava, o que que me faz sentir o que eu sinto, entende? É uma questão sempre mais profunda, porque a gente está num mundo atual onde é tudo muito raso, onde é tudo muito curto, onde é tudo muito rápido. E a jornada contra a ansiedade, a gente precisa entender que ela é uma jornada que é como se ela existisse, é como se, assim, ó, imagina que a ansiedade ela tem duas faces. A face dela que te assusta, que te traz medo, que te deixa paralisado, que te dá essa fobia, que te faz ficar assustado, que te tira o ar, que te dá aquela sensação de nó na garganta, enfim, que aumenta a sua pressão, que move todo o seu físico e seu emocional e te deixa com vários distúrbios, enfim. Imagina como ela tem essa face dela, que essa face é uma face dela, vamos dizer assim, malvada, mas ela tem uma face de descoberta também. Como assim uma face de descoberta? Ela também serve para mostrar qual limite você precisa superar para se tornar outra pessoa. Como assim? Às vezes, por exemplo, o medo de falar em público, que eu já comentei antes aqui no vídeo. A gente fica. Muitas pessoas têm esse medo de falar em público e é super compreensível, porque é uma experiência completamente nova. Você vai estar sobre vários olhares, tem várias pessoas te olhando. Isso gera milhares de gatilhos, enfim, é o medo da aprovação. Isso é uma coisa tipo super comum e as pessoas passam muito por isso. E se você começa a entender o porquê que você não consegue falar em público e você consegue desbloquear essa habilidade de falar em público ou de fazer alguma ação com que te promova que você consiga fazer isso, você começa a se conhecer melhor. Nessa jornada de se conhecer melhor, você precisa entender que a ansiedade, ela serve às vezes muito mais como aliada do que como inimiga. Como assim? Ela vai te dar aquele frio na barriga, ela vai te dar aquele medo, mas como você vai transpassar ela, como você vai, tipo assim, como você vai romper essa barreira, ela vai acabar servindo para identificar em você, que você consiga reconhecer em você as suas melhores qualidades e os seus defeitos. Então você vai conseguir se conhecer melhor. Então você vai entender suas fraquezas, entende? É como se ela fizesse você se autoavaliar o tempo inteiro. E essa jornada da ansiedade é sobre isso. É sobre a gente se avaliar para que a gente consiga se entender, para que a gente possa ir para os próximos passos. Entende? Então, assim, essa caminhada, ela é cumprida. Ela não é uma caminhada onde você dá passos e para. E claro que você não vai estar numa constância sempre, porque no começo tudo é um pouco mais difícil, a gente fica um pouco mais assustado, não é fácil. Eu passei, eu estou, na verdade eu não passei, né? Que esse processo ele é contínuo, então eu ainda estou passando por esse processo. E como eu disse,
Esse livro ele era para ter 12 capítulos, eles vão ter 52, então nós vamos nos encontrar ainda em mais 51 vídeos além desse, com outros temas, né? Esse era sobre a questão dessa força invisível, né, que nos cerca e nos trava muito, essa coisa não tangível da ansiedade que ela nos gera, né? E eu mudei, resolvi mudar isso porque eu falei, cara, eu preciso me conhecer um pouco mais para mim falar desse assunto. Porque por mais que eu sentia que eu já tinha um conhecimento legal sobre o assunto e já tinha desenvolvido um pouco do livro, eu resolvi parar e refazer e fazer tudo diferente. Tanto que os títulos mudaram, o nome do livro não mudou, mas os títulos dos capítulos mudaram, as propostas das coisas que iam ser ditas no livro mudou também, porque eu vi que, como é uma jornada, eu precisava de alguns passos a mais na minha própria jornada para que a gente pudesse passar esse conhecimento de uma forma mais, vamos dizer assim, objetiva para vocês. Porque, como eu disse, a ansiedade, ela, como ela é uma jornada que você vai seguindo todos os dias, você precisa entender onde estão as suas maiores fraquezas. Porque quando você consegue identificar suas maiores fraquezas, é mais fácil você superar elas. Não é que você vai se tornar forte em tudo que você é fraco ainda. É que você vai saber qual é seu limite para certas coisas. E conhecendo o seu limite, você sabe até onde você consegue ir, até onde você consegue chegar. Então, para finalizar esse tópico aqui, eu quero dizer que o propósito tanto dos vídeos e tanto do livro não é entregar a cura da ansiedade, porque como eu disse, como a ansiedade, a luta contra a ansiedade é uma jornada, eu entendo que esse sentimento ele não tem cura porque é como se ele tivesse impresso na gente. A gente sempre vai sentir ansiedade, só que a gente tem que saber lidar com ela. Então esse livro e tanto o livro quanto os vídeos, a intenção deles é dar um mapa para que vocês consigam entender quais são os caminhos. Cada um tem uma jornada e a jornada ela é individual. Então cada um se sente de uma forma, cada um está em um estágio de ansiedade diferente também. No decorrer, várias pessoas que têm ansiedade precisam de terapia, precisam ir de encontro com um psicólogo para que ele consiga identificar esses gatilhos melhores. Então, por mais que a gente precisa ter o nosso autoconhecimento e a gestão das nossas próprias emoções, nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. A gente precisa reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Porque eu precisei de ajuda. Eu ainda preciso de ajuda, eu ainda faço uso de terapia, né? Meditação é uma coisa que ajuda bastante também, só que, como eu disse, é uma jornada. A gente precisa ir caminhando para que a gente consiga chegar lá. Então é isso, galera. Por hoje esse vídeo vai ficar aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o primeiro capítulo do livro. E semana que vem a gente se encontra com o próximo vídeo aí, falando sobre o próximo tópico. Não vou dar spoiler de como vai ser o próximo tópico, mas vai ser bem interessante. E é isso aí, galera. Valeu, tchau, tchau.